Começou celebrando a transformação. Nós estamos na lição 9, começando agora o quarto passo. Temos sido muito envolvidos e reflexivos nesse tempo em que aprendemos nas 3 primeiras lições quem nós somos e quem é Deus. Começamos a olhar para nós de outra forma, começamos a ver aquilo que nós não víamos antes. Começamos a entender que não somos Deus, mas entendemos também que há esperança, existe um Deus e que nós podemos nos entregar a Ele completamente. E foi assim que nós fizemos nesse terceiro passo que nós acabamos de dar. Que alegria saber que existe um Deus que nos ama e que tem poder de nos ajudar em nossa recuperação. E por isso podemos entregar todas as áreas da nossa vida. Podemos entregar nossas dores, nossas alegrias, entregar nossos sonhos, planejamentos, nossos desafios. Podemos entregar tudo aquilo que de alguma forma traz algum conflito, traz algum desânimo, traz alguma impotência, porque sabemos que Ele é o nosso Deus, Ele conhece tudo sobre nós. E Ele não vai se espantar ou ficar assustado com alguma coisa que venhamos a falar. Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele tem prazer em cuidar de nós, Ele quer cuidar de nós. Então entregue a sua vida ao Senhor e dê agora o quarto passo, ainda com esses primeiros passos perto de você, seguindo-os firmemente, para que você possa agora conhecer a si mesmo. Esse passo 4, ele nos desafia a conhecermos a nós mesmos, a estarmos envolvidos com quem nós somos, com o que temos feito, com as nossas dúvidas, os nossos conflitos, com os nossos potenciais, com as nossas habilidades. Então venha comigo, vamos dar esse quarto passo. Mas antes, vamos ouvir uma música que vai ser trazida pela Rejane, para a Edilane, nossas queridas, que vão estar nos inspirando, nos fazendo sentir mais perto daquilo que nós queremos para nós nesta noite. Obrigado, siga conosco, vamos ouvir a música.
seja do universo. Nossa, muito bom seguirmos nos passos do Celebrando a Transformação. E hoje, em especial, nós vamos estar fazendo a 9ª lição, que nos chama a dizer e a pensar sobre conhecermos a nós mesmos. A lição é: conheça a si mesmo. O objetivo desse tempo, dessa lição, é que nós possamos entender e fazer com o máximo de idoneidade e honestidade o nosso inventário moral, nosso inventário pessoal. E essa é uma ferramenta de autoconhecimento que vai nos fazer entender melhor sobre como nós temos vivido, os danos que nós temos causado, o que temos permitido, o que tem sido as nossas forças e as nossas vitórias, o que tem sido as nossas capacidades e potencial. Então, diante desse passo, nós podemos pensar assim, que nós vamos fazer um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então, vamos seguir juntos com esse princípio que nos mostra esse passo, que é o passo da coragem. Coragem, tudo que nós precisamos para conhecermos a nós mesmos. E o texto de Lamentações 3:40 diz assim: examinemo-nos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Nós temos a possibilidade de parar, olhar para nós mesmos, ver o que temos feito, como temos seguido na nossa vida. Isso é autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento, mais nós vamos buscar ter conhecimento de Deus, porque vamos estar entendendo melhor sobre nós mesmos, a olhar e entender quem é Deus nas nossas vidas. Depois de entregarmos tudo o que somos, as nossas vontades, o nosso querer, nossos sonhos, nossos desejos ao nosso Deus, nós já podemos parar e olhar para nós mesmos e agora encararmos a realidade sobre quem somos. Diante desse 4º passo, não estamos mais sozinhos. Nós temos um Deus que nos ama e temos uma equipe, nosso grupo de apoio, pessoas que, como nós, estão seguindo no caminho da transformação. Nós temos amigos espirituais que estão conosco nessa jornada. Este passo é difícil, mas vamos precisar estarmos muito corajosamente olhando para nós mesmos, enfrentando as situações e a realidade. Vamos baixar as nossas defesas para ver o que antes nós não víamos. Esse passo nos convida a identificar áreas da nossa vida que estão envolvidas com conflitos, temores, traumas, muitas vezes, algumas pessoas, sentimentos doloridos, sentimentos de dor, de frustrações, porque nós vamos estar olhando também aquelas coisas que nós não queremos ver. E vamos estar, então, baixando as defesas da negação para encarar, ver e se conscientizar do que precisa ser feito a partir deste passo. Diante da possibilidade desse autoexame, teremos a oportunidade de vermos também o nosso crescimento enquanto pessoa e vermos diante desse inventário minucioso e destemido o como temos vivido a nossa vida. Pode ser que depois que nós façamos esse inventário, nós vamos perceber que nós somos muito mais do que nós pensávamos que era. Somos muito mais corajosos, temos muito mais força, já temos superado muito mais situações do que nós pensávamos que nós tínhamos condições. Diante desse passo, nós também teremos a oportunidade de compartilhar a nossa história, nossas dificuldades, aquilo que nós escrevermos no nosso inventário, com uma outra pessoa de nossa confiança, e ela vai nos ajudar a entender melhor e ouvir-nos com carinho, com dedicação, sem julgamento, sem crítica. Nós poderemos também estar envolvidos com o nosso grupo de apoio, quando nós vamos estar falando aquilo que nós queremos, na medida daquilo que nós nos sintamos à vontade, dentro do nosso grupo, sobre o nosso inventário. Nosso inventário está sendo agora mostrado para nós, como nós vamos fazê-lo. E assim, carinhosamente, honestamente, nós vamos ter o direito de escrever a nossa própria história. Eu fico pensando como seria para mim, enquanto pessoa, se eu nunca tivesse tido essa oportunidade de escrever a minha história. Já pensou passar pela sua vida, a vida toda, e você morrer e ir embora, e você não saber, não deixar nenhum relato, nenhum registro da sua história? Você não poder deixar para os seus queridos o seu legado da sua história?
poder contar aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, aquilo que você teve de vitória, aquilo que você teve que suplantar, aquilo que você precisou corajosamente enfrentar, se não for pelo registro da sua história. Eu creio que todos nós temos o direito de escrever a nossa história. Todos nós temos um dever de fazer a nossa história. Que seja do seu jeito, com a sua narrativa, com a sua forma de pensar, mas deixe o seu registro sobre a sua história. Como ela começou, em qual cidade você nasceu, em qual lugar, em qual família, como era a sua família quando você nasceu, como eram ali as suas dificuldades familiares, os seus pais, a forma como seus pais dirigiam aquela família, o que você foi aprendendo em termos de potencial para viver os seus dias. Então, agora, se desafie a escrever tudo aquilo que venha no seu coração e na sua mente sobre a sua história, levando em consideração os fatos da sua história, as consequências de suas decisões, as falhas também de caráter que você vai identificar, as características pessoais, talvez de personalidade sua e da sua família de origem, mau hábitos, estilo de temperamento, como nós nos relacionamos e como nós éramos enquanto estávamos na nossa família de origem, com os nossos pais e irmãos, e se nós estivemos, como foi que nós vivemos, e se não, nós não estivemos, como foi os nossos primeiros anos de vida. Isso vai exigir de nós coragem, coragem, coragem. Diante dessa possibilidade do autoconhecimento, você vai ter a oportunidade de crescer em maturidade, de poder olhar para você e poder entender quem você é. E isso vai ser maravilhoso. Talvez você pense assim, não, eu não quero saber muito sobre mim mesmo, porque você tem uma ideia sobre você, uma crença de que você não é tão bom, ou que você não tem tanto valor, ou que você não é uma pessoa que tenha muito a contar sobre a sua história, ou que você pense que você está, de alguma forma, não tendo muito a contribuir, que você fez muitas coisas erradas e você tem muitas consequências dessas más escolhas, e que o seu temperamento ou suas falhas de caráter se projetaram de uma forma que você não queria ver em sua vida. Mas tudo isso que são aspectos, talvez pense que são negativos, te formaram também enquanto pessoa. E você vai precisar olhar para eles e ver quem você é além disso tudo, quem você é além da falha de caráter, além dos sintomas doentios, além dos padrões que podem ter trazido para você um desconforto em ser parte de uma família, que você possa estar olhando para você e ver as atitudes boas que você teve, as decisões que foram sensatas, a forma como você relacionou com outras pessoas, a forma como você saiu de determinadas situações que você pensava que não seria capaz e que você, quando consegue escrever e olhar, você viu que você teve potencial, você teve algumas forças para poder sair daquelas situações. E isso vai ajudar você a ver que não é só constrangedora a sua história, você tem muito mais para contar. Talvez muitos de nós venham sentir vergonha pela sua história, venham sentir dor da sua história, porque você só está olhando um aspecto da sua história. Há muito mais na sua história do que dor, do que vergonha, do que feridas. Como nós temos a tendência, enquanto seres humanos, de olhar as coisas que são daninhas, ou as coisas que nos prejudicam, ou as coisas que nos trazem dor, para que nós possamos estar lutando e estarmos saindo dessas situações, como umas defesas que precisamos ter para poder dar conta disso tudo, nós às vezes colocamos muito mais ênfase nas coisas que são doídas, nas coisas que são difíceis, nos sentimentos doentios, do que naquilo que é potencial que nós temos e que nós precisamos olhar com muita atenção, porque é eles que nos dão coragem. Serão eles que nos darão possibilidades de ir adiante. Porque se afinal você está aqui me assistindo, se eu estou podendo falar com você, se juntos estamos pensando, estamos olhando, estamos refletindo, é porque nós temos muito mais do que feridas e ressentimentos. Nós temos muito mais. E quando nós baixamos as nossas defesas, que foram fundamentais para a nossa saúde mental quando nós éramos crianças, para que nós pudéssemos dar conta daquilo que nós não entendíamos, das dores que nós vivíamos, das feridas que vieram sobre nós,
Nós agora, enquanto adultos, podemos nos tornar muitas vezes até disfuncionais, porque ainda mantemos esses mecanismos de defesa e seguimos padrões repetitivos da nossa história infantil, da nossa história de origem, e não damos-nos conta de que podemos nos responsabilizar e fazermos diferentes. Nós não somos mais crianças, nós não somos mais um modelo a ser, não temos mais que seguir um modelo que talvez seja doentio para nós. Nós podemos olhar e ver quais são esses padrões doentios, podemos olhar e ver quais são essas crenças que eu tenho agasalhado, que eu tenho nutrido na minha vida, que tem direcionado o meu pensamento, o meu olhar sobre o mundo, o meu olhar sobre as pessoas, o meu olhar sobre mim mesmo. E agora olhar e ver o que eu preciso fazer para me libertar desse peso da minha história que eu conto e olho com tanto medo e receio. Eu estou propondo a você que você olhe com seriedade, com serenidade, com carinho para a sua história. Não quero que você futuque feridas só para sentir dor. Não, mas eu quero que você coloque um unguento, que você coloque um remédio, que você deixe a ferida tratar, para que você possa limpar aquilo tudo, possa trazer a saúde a esse momento da sua vida que você sente tão constrangido com ele, para que finalmente você possa ser curado. Isso começa quando você deixa um mecanismo de negação. Aquilo que você negou tanto tempo, talvez algum sentimento, talvez mascarando uma realidade, encobrindo algum pensamento, alguma situação que você viveu, para que você não sofresse. A negação, ela foi muito importante para que a gente sobrevivesse, desse conta da nossa vida quando éramos ainda crianças. Mas agora, nós por termos sufocado a dor e tampado a ferida, achando que ela iria se curar pelo tempo, nós entendemos que a ferida não cura com o tempo. Nós sabemos que ela só cura quando ela é limpa, quando ela é tratada, quando ela é revelada e colocado então toda a possibilidade de cuidar e tratar dela. Assim, aquilo que está sufocado, aquilo que está suplantado, aquilo que está coberto, precisa agora ser tratado, limpo, tirado. E isso só tem um jeito de ser feito, através da verdade. Pode ser que muitos de nós, enquanto crescíamos e nos tornávamos adultos, nós muitas vezes, por não nos sentirmos ainda em condições de olhar para aquilo que nos feriu tantas vezes, nós pensávamos que não estávamos fazendo contato com aquilo, ou não queríamos fazer contato com aquelas situações. Mas elas estavam lá dirigindo os nossos pensamentos enquanto crenças. E muitos sentimentos, e muitas respostas, e muitas escolhas e decisões que tomamos nas nossas vidas, tem a ver com essas situações do passado que ainda estão dirigindo as nossas vidas. Por mais que a gente não as veja, por mais que a gente não as identifique, elas estão lá como crenças e padrões que nos fazem sentir e percebermos de uma forma pelas quais nós não nos damos conta, nós não conseguimos ver saída. Então eu te convido a um passo de coragem, mas uma coragem que vai te levar à libertação. É um passo agora que mesmo que você encare dor no primeiro momento, depois vai sentir a liberdade de poder experimentar e olhar e ver coisas que tem na sua história que também são boas. Ver que você passou por isso tudo, ver que você agora corajosamente já está nesse momento da sua vida. E emocionalmente maduro, você possa agora entender e olhar para fatos que você não tinha condições de ver. Você está aprendendo a ser resiliente. Você está aprendendo a não se quebrar com fatos da sua história que por tanto tempo talvez você tenha guardado. Quanto mais nós nos envolvemos para ser resilientes, mais capacidade nós temos de olhar para a nossa história e para quem nós somos. Esse passo nós vamos falar mais sobre isso adiante. Então tenha atenção agora para a grande oportunidade que você está recebendo de ser limpo, de tirar, de jogar fora, de tirar esse fardo pesado e receber um fardo leve, de tirar aquilo que te aprisionava, tirando, limpando,
responsabilizando-se, reparando, fazendo com que esse tempo que foi tão difícil agora possa ser visto sobre a luz de hoje e não com a história que você vivia no seu coração. Agora você tem a oportunidade de tirar a vergonha, o medo, limpar-se disso tudo, tirar a raiva, o desejo de vingança, a culpa, porque esses sentimentos ficam muito presentes muitas vezes na nossa história. E eu então tenho uma boa notícia para você, e você já percebeu o quanto ela é boa, porque ela está envolvida em coragem, e aí você tem a presença do nosso Deus junto com você e amigos espirituais. E eu quero dizer para você, chega de carregar este peso. Chega de carregar situações que não vão te ajudar mais em nada. Isso já fazem parte da sua história, do momento que você viveu. E você não tem mais como mudar isso. Agora, o que fazer com esses fatos? Você agora tem uma sinalização de uma situação que você precisa perceber, olhar e contar isso. Hoje você não é mais essa criança indefesa. Então, por favor, se desafie a conhecer a verdade e a verdade o libertará. A verdade traz luz, ela mostra os enganos, ela mostra as coisas boas, ela mostra quem verdadeiramente você é e quem você é em Cristo Jesus. Acompanhe, seguindo nesse processo de recuperação, nesse processo em que você está sendo trabalhado, transformado pelo nosso Deus, e que você vai poder tratar seus pensamentos doentios, suas crenças disfuncionais, sentimentos enganosos, padrões repetitivos que só trazem frustrações e depreciação. Então agora você está vivenciando o processo da transformação. Siga adiante com ele, faça o seu inventário. Você pode fazê-lo de várias formas, porque o inventário é um instrumento que dá a você uma visão clara dessas forças e das suas fraquezas. E você vai estar escrevendo, compartilhando. Na medida que você se sinta seguro, poder compartilhá-lo com pessoas da sua confiança e com seu grupo. Agora você vai poder seguir escrevendo pelos fatos da sua história, que poderão estar numa forma cronológica. Você poderá escrever pelos ciclos de vida, pela infância, a fase do junior, de adolescente, da juventude, jovem adulto, pessoas adultas ou a terceira idade. Você vai poder escrever por essas etapas de vida. Você poderá escrever a partir de circunstâncias, período em que você estava em casa, período que você saiu de casa, período que você estava com uma situação difícil. Então você vai estar olhando pontos, fatos que você vai poder escrever a partir deles dentro do seu processo terapêutico, o seu inventário. Escrever é uma forma que nós temos de fazer um registro. E quando nós escrevemos, nós temos que organizar os nossos pensamentos, colocar com princípio, meio e fim. E ao escrevê-lo, você está colocando informações também da mesma forma, que tem uma fonte que começa pelo início, tem um meio, tem um fim, tem um desdobramento. E você então sai daquela confusão que fica dentro de você, de tantas histórias, pensamentos, situações que vêm e colidem umas com as outras. Agora você pode escrever e colocar ordem nisso tudo. Talvez você vá descobrir que o que você tem da sua história dentro de você era muito maior do que aquilo que você escreve. E ao escrever e ao estar organizado esses pensamentos em forma de escrita, você vai poder olhar e tirar a intensidade daquele sentimento, daquela dor, daquilo tudo que você vivia, porque você vai poder ver de uma forma bem mais clara e agora com menos ansiedade, de uma forma organizada, o que você tem vivido. Então fale dessa história, escreva a sua história, seja gentil com você mesmo, não faça críticas, não se penalize. Faça contato com os fatos como sendo fatos e não como sendo ali vividos naquela hora. Você já sabe que você não está mais sozinho nessa jornada. Então peça ajuda do seu amigo especial, Jesus. Peça ajuda dos seus padrinhos, madrinhas ou pessoas que estão no caminho junto com você, no seu grupo de apoio.
E você então vai se sentir muito mais amparado, muito mais fortalecido, lembrando que o compartilhar também faz parte do processo terapêutico, mas você deve fazê-lo na medida que você sinta-se seguro. Então, escreva o seu inventário e assim você vai começar a conhecer a si mesmo de uma outra forma que você não tinha conhecimento. Eu creio que todos nós precisamos deixar a nossa história com um registro escrito. Todos nós. E você poder, ao deixar escrito a sua história, as gerações que virão, para conhecer quem foi Janaína menina, adolescente, uma jovem, quem foi Janaína mulher ali, as primeiras experiências enquanto casada, com os filhos pequenos, filhos já crescidos, filhos adultos, a mulher líder, a mulher que se desenvolveu, o que ela deixou, como ela pensava, como ela seguia com a sua vida. Assim, o exemplo que eu estou dando para você é o meu exemplo. O que você vai deixar de registro sobre quem você é? Isso fará toda a diferença para as gerações que virão. Vão ajudá-los a entender melhor as suas histórias, vão ajudá-los a perceber a pessoa corajosa que você é, os enfrentamentos que você fez e o nível de resiliência que você teve para viver e lidar com a sua vida. Então siga o quarto passo de uma forma corajosa. Terminando então o quarto passo, eu convido você a ouvir essa música, inspirar o seu coração e junto conosco seguirmos adiante no Celebrando a Transformação. Como é bom ter você conosco, como é bom poder repartir daquilo que temos recebido. Vamos juntos, conheça a si mesmo e veja a pessoa linda que você é, que Deus o fez. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Siga adiante com o processo da transformação. Ouça essa música e esforce-se para estar entendendo melhor sobre você. Corajosamente, siga o quarto passo. Quando
sucesso dessa noite, nesse tempo tão gostoso desse aprendizado do Celebrando a Transformação. Eu convido você a estar comprando esse material do Celebrando a Transformação pela editora Koinonia, ou na Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, onde nós somos parte, onde existe esse ministério. E convido você a estar junto conosco no Celebrando a Transformação todas as semanas dentro desse programa, aprendendo mais sobre os passos do Celebrando a Transformação e como buscar ter uma vida melhor, como ter um relacionamento melhor com Deus, como olhar melhor para si mesmo, e admirar quem você é e corajosamente poder repartir da sua história e poder ter relacionamentos mais saudáveis e encarar melhor a sua história. Então venha, vamos juntos dar esses passos. Eu convido você, venha comigo. Um beijo, um abraço para todos. Obrigado por estarem conosco. Foi muito bom estar com você nesta forma tão especial do Celebrando.